O MAC Eventos está no ar. Hoje você acompanha a palestra do professor adjunto do Centro Universitário da FEI, José Maria Bechara. Além de físico, Bechara é cristão, que fala desta vez da conexão entre ciência e fé. Dois campos que, apesar de ter uma história de conflitos, apresentam um lado forte de cooperação. A palestra ocorreu no primeiro Encontro Nacional de Fé e Ciência para o século XXI, realizado aqui no Mackenzie. Acompanhe. O tema que nos foi sugerido foi exatamente esse sobre conectividade entre fé e ciência. Que tipo de relações existem entre fatos que eu posso observar ou posso experimentar, que eu devo fazer um alerta aqui. O Einstein, grande teórico da física, ele mesmo fala num bilhete que ele mandava para uns amigos, ele fala assim: as minhas experiências são experiências mentais. Quer dizer, raciocínio sobre as coisas que já falaram, e sob esse raciocínio, e utilizando única e exclusivamente a razão lógica, e utilizando os princípios que regem os comportamentos que eu não posso alterar porque são da forma que são, por causa das leis já estabelecidas, eu interpreto as coisas dessa forma, e as suas explicações vieram elucidar muitas coisas que até aquele momento ninguém tocava. Veio tocar numa coisa, inclusive, que nos toca de uma maneira tão profunda, que todo mundo, quando fala da relatividade de Einstein, fica evocado, fala assim: será que esse negócio é verdadeiro? Não é possível. Ele fala sobre a relatividade do tempo. Que, diga-se passagem, no conceito de física, é bem diferente daquele conceito de física, de movimento, de tempo, de espaço, é bem diferente daquele que a filosofia tem. Tá certo? É bem mais restrito. Mas ele fala sobre a relatividade do tempo. Como o tempo é algo que nos afeta de uma maneira muito profunda, porque diz para nós o quanto vivemos, né? A gente treme de medo de pensar que o tempo é relativo. Quer dizer, as coisas podem acontecer num intervalo de tempo diferente daquele que nós estamos medindo, né? Mas ele falou isso. Dizem até que, quando ele esteve aqui no Brasil, um fundador, acho, da Academia de Ciências do Brasil, numa das suas entrevistas, falou para ele assim: o senhor não é um pouco arriscado de falar na sua teoria da relatividade que o tempo não é invariante no estudo dos movimentos? Ele falou assim: bom, o senhor está baseado nisso por quê? Eu falei: não, porque Newton, Galileu e todos os cientistas de antes falaram nisso e construíram essa maravilha, que é a mecânica e todos os princípios da física até agora. O senhor vem aqui agora para contestar isso? Ele falou: não sei onde Newton se baseou. Eu me baseei numa experiência. A experiência de Michelson Morley, cujas consequências, ao interpretá-las, eu cheguei nessa relação. O que eu posso dizer para o senhor é que a consequência lógica da explicação que eu dei para o acontecimento de que a velocidade da luz era a mesma em qualquer referencial em que você media, dava nisso. Agora, que é difícil conceber é. Quando se ensina isso em física, ninguém acredita. Isso é uma coisa importante a ser dita. Isso que eu estou falando agora. Porque isso também é fé. É fé natural. Eu acredito no que o Einstein falou. Então, eu acredito que esse absurdo é uma verdade. E sobre isso se constrói toda uma teoria hoje. A teoria relativística, que afeta não só a mecânica clássica, mas afeta o eletromagnetismo, afeta os princípios que hoje estão se estudando e são avançados em termos de conteúdos de física. Correto? Então, estávamos falando de filosofia, de repente, né? O que é o ser? O ser é a substância, existe por si mesmo. Quer dizer, ela está ali não porque o meu pensamento criou, não porque houve um movimento, mesmo que esse movimento seja entendido filosoficamente, uma transformação que fez com que ele fosse. Não, é porque é. O ser é o que nós podemos dizer, é a substância. É aquilo que dá a essência da coisa. Aquilo é o que é. E o que é o atributo do ser? O atributo do ser são os acidentes. Forma, localidade, espaço, forma de comportamento, relações de causa e efeito,
que são, no fundo, os objetos que nós mais utilizamos nas chamadas ciências da natureza e da Terra, eu vou chamar assim, porque chamar exatas fica meio complicado, né? Porque a ciência exata, hoje se diz que é apenas a matemática. Tá certo? Mesmo assim, ela tem uns atributos, tem um processo de raciocínio pelo qual você constrói aquilo que se chama corpo matemático. Marcelo, está aí? Certo, Marcelo? Corpo matemático. Como é que se forma um campo, um corpo, a distinção dele, que tipo de operações internas, operações externas, tem uma regra, que são, no fundo, os atributos pelos quais você utiliza para a construção da própria matemática. Né? Então, esses princípios, dessas ideias básicas, é apenas para a gente saber o que vem a ser, para que é que eu preciso da ciência. Né? Lógico que eu não comecei a falar ainda nada muito importante, digamos, apenas aquilo que qualquer racionalista aceitaria. O que eu vou falar agora aqui, volto a reforçar. Não sou estudioso da filosofia. Sou estudante da filosofia. É coisa bem abaixo. Né? Eu vou tentar fazer uma rápida tomada sobre as coisas que nós conhecemos quando falamos um pouco em filosofia da ciência e como essa ideia da ciência poder prescindir da fé ou não poder prescindir da fé, como é que ela foi aparecendo. Então, Aristóteles falava, que eu dei o tema como sendo a importância do conhecimento. Quer dizer, os primeiros que começaram a estudar a importância do conhecimento são os clássicos gregos. Né? Aristóteles falava que se pode, por abstração, partindo da observação do singular, chegar até as essências das coisas, ou seja, até aquilo que não se mostra, mas que define o ser como ele é. Então, você pode, a partir dessas observações, chegar na essência. É verdade que os limites da observação fizeram com que Aristóteles diz a história da ciência, que fizeram que Aristóteles, inclusive, interpretasse mal a ideia do movimento, né? Porque, com os conceitos da filosofia sobre o que era inércia e sobre o que era o movimento, ele chegou à conclusão da observação pura e simples de que o movimento só seria possível sob a ação de força. Aliás, qualquer um de nós chegaria a essa conclusão por uma observação pura e simples. Vamos pensar aqui, me desculpa o pessoal que está tentando tirar a imagem, que eu tenho que sair um pouco daqui do foco. Vamos supor esse objeto que está sobre a mesa. Se temos como conceito a ideia de movimento, que o movimento ocorre pela variação da posição no tempo, eu imagino que ele se encontra nessa posição, eu só posso ter a ideia de que ele sai dessa posição e vai para outra se eu atuar sobre ele. E na hora que cessa essa ação, cessa o movimento. Isso chama-se uma coisa particular. A observação de um evento não é uma essência, é um atributo. Eu posso chegar à essência do movimento. Então, eu chego à seguinte generalização. Só há movimento sob ação de forças. Como sempre, o mestre tem um discípulo que pode ser brilhante. E, provavelmente, numa das aulas, algum dos seus discípulos perguntou: mestre, me explica o movimento da flecha. A flecha só sofre ação de força quando está no arco. Abandonado o arco, o que faz ela continuar o movimento? Boa pergunta, né? Então, a ideia básica que Aristóteles teve que lançar foi a ideia da quintessência, do éter. Mas o universo não é vazio. Ele é ocupado pela quintessência. Uma matéria perfeita que pode ser que você não a perceba, mas que existe. Já tinham os gregos, hein? Estou falando em Aristóteles. Platão, Sócrates tinham como princípio básico o seguinte:
Dois corpos não podem ocupar a mesma posição no espaço. Então, logicamente, se a flecha vai ocupar o lugar do éter, o éter tem que sair da frente da flecha e vai para onde? Se ele é a matéria perfeita, a quintessência não desaparece, continua lá. Ele é obrigado a ir atrás da flecha e empurra a flecha. Por isso que a flecha, como a força que a flecha faz para tirar da frente o éter, e a força que o éter faz para empurrar a flecha é menor do que aquele que ele gasta para tirar o éter da frente, a flecha um dia cai. Não falava em gravidade, não conhecia. Por isso também que quando a flecha ou o pilo, né, chama, a lança, bate no corpo do guerreiro, a força que ele faz para penetrar na matéria do corpo do guerreiro é muito maior e nenhum pedaço do corpo do guerreiro vai lá para empurrá-la. Então ela para. Pronto, acabou o movimento. Ele procura, a partir das observações dos acidentes, abutar uma essência, uma ideia para o movimento. Essas mesmas ideias foram utilizadas mais tarde por Newton com outra interpretação. Vai-se dizer que Aristóteles errou da sua observação? Se pensar nas consequências que deram origem à mecânica, sim. Se pensar com a observação que se pode chegar a um estágio maior de conhecimento a partir de uma observação simples, não. Ele deu um método para que você pense, para que você chegue ao conhecimento daquilo que pode ser muito complicado. Não é preciso ter a experiência do complicado. Eu posso ter a experiência do simples, que por abstração eu posso chegar ao complicado. E Santo Tomás, também já se ouviu falar nele, ele era um aristotélico, mas que estava muito fundamentado a todas as razões do seu conhecimento no aspecto da fé. Ele também toca nesse assunto, ele diz assim, nós temos que adequar a mente às coisas. A nossa mente tem que se adequar às coisas. Ou seja, se a possibilidade que eu tenho é, a partir das causas, chegar aos efeitos, eu tenho que adequar a minha mente a esse tipo de raciocínio, para poder chegar ao conhecimento das coisas. Né? Então, eu posso abstrair da realidade todos os seus aspectos, tanto o acidente, ou a partir do acidente, até a sua substância. Então, ele falava, como é que eu chego à substância? Se a substância é uma coisa que não é perceptível, que eu não consigo tocar ou experimentar. Ele fala pela analogia. E a analogia realmente foi utilizada muitas vezes, inclusive, na construção da própria ciência. Depois nós falaremos aqui, Newton, a partir das conclusões sobre causa e efeito, ele partiu, na realidade, de um resultado matemático para chegar às conclusões sobre a lei da gravitação universal. Ele concluiu que a atração entre dois corpos, que dois corpos materiais, melhor, eles eram capazes de se atrair. E a força de atração era proporcional ao valor das massas desses corpos e inversamente proporcional ao quadrado de distância que a separava. E ele chegou a essa conclusão pela análise do movimento que havia sido estudado por Kepler, um movimento elíptico. Kepler, matematicamente, estudou o movimento elíptico e pela observação de como é que um objeto pode descrever uma elipse, observada a partir do foco, ele chegou a duas leis fundamentais, a lei dos períodos e a lei das áreas, como são chamadas. Né? As áreas varridas por um objeto em movimento elíptico têm uma variação no tempo que é mais ou menos constante, e a lei dos períodos, o tempo para ele executar uma trajetória completa é diretamente proporcional ao inverso do cubo do seu raio médio, como ele chamava, o raio médio da elipse. Então, essas duas leis, desde Kepler para o movimento elíptico, foi que o Newton chegou assim à conclusão, mas eu só posso ter movimento elíptico se eu tiver quando mais tarde ele concluiu sobre o que era a aceleração, ele falou assim, só se eu tiver um corpo que tem uma aceleração desse jeito. Né? Ele chamou isso de força central, que aponta para um ponto, para um centro. E essa força central, para poder dar certinho na equação da elipse, quando eu vou estudar a trajetória do movimento do corpo com aceleração desse jeito, esse corpo deve ter uma aceleração que depende do inverso do quadrado da distância. Copérnico, Tycho Brahe e outros tinham chegado à conclusão de que os movimentos pareciam ser particularmente circulares. Ele falou, bom, eu posso pensar a circunferência, é um caso particular, a elipse, então essa deve ser a lei que rege o comportamento de prisão entre os corpos que se orbitam. Se eu penso que o Sol
e em torno dele orbita a Terra, ela deve executar uma trajetória circular ou elíptica. Se ela respeita essa lei, a força de atração entre elas, quer dizer, a aceleração que a Terra tem em relação ao Sol, deve ser inversa ao quadrado da distância. Então, ele deduziu a sua lei. Quando quando Coulomb foi estudar a lei da interação entre as cargas elétricas, percebeu que as cargas elétricas tinham um processo de atração e de repulsão. E nesse processo era feito à distância, e que para que não houvesse o colapso da matéria, ou seja, o elétron seja absorvido pelo próton, porque se eles se atraem isso aconteceria, para que o elétron pudesse não se aprofundar, não cair num próton, ele precisaria girar em torno do próton através de uma força desse tipo. Ele falou assim, então deve seguir uma coisa semelhante ao que fez o Newton, uma força à distância, movimento parecido, a carga atrai ou repele a carga na razão direta de seus valores, é inversa ao quadrado da distância. Isso é uma analogia. Quer dizer, por parecença com o comportamento entre as massas, eu acho que a carga se comporta assim. Gauss, mais tarde, quando foi descrever o comportamento dos chamados campos elétricos ou forças elétricas, é que chegou à conclusão de que realmente a força elétrica tinha que ser inversa ao quadrado da distância, por causa do comportamento do fluxo do campo elétrico. Ele já começa a entrar aquelas abstrações matemáticas, né? Que, para poder chegar à comprovação de que a força elétrica era, como a gravitacional, inversa e quadrada da distância. Era uma força do tipo central, como era chamado. Tinha um ponto para o qual as linhas de força convergiam ou divergiam. Se apontam para ela, sendo de atração, ou divergiam, centro de repulsão. Né? Então, veja que a construção do próprio raciocínio dentro das ciências ditas exatas ou da natureza, você também trabalha com esse princípio da filosofia, por analogias. Tá certo? E você poderia, então, a partir das analogias, fazer uma tentativa de conhecer o ser na sua totalidade. Ou seja, a partir da analogia com aquilo que você é capaz de observar, dos fatos concretos, dos acidentes, você poderia chegar à substância. Né? Praticamente, isso também está escrito numa frase da Escritura. Né? Pelo estudo das maravilhas, você pode conhecer a Deus. Né? Agora, a analogia teve um papel muito importante para a descoberta do ser no pensamento de Tomás de Aquino. Maxwell, inclusive, escreveu um opúsculo, porque muitas das leis de Maxwell estavam também baseadas na analogia. Né? Interessante que a lei de Maxwell, ele só chegou à concretização das 4 equações que deu origem à chamada formulação da onda eletromagnética. A luz é uma onda eletromagnética. Ele só chegou a essa conclusão quando ele falou o seguinte, olha, a lei de Faraday-Lenz, tem uma lei na eletromagnetismo, a lei de Faraday, que é muito utilizada para a produção de energia elétrica. Diz assim, quando eu tenho um campo magnético que varia o valor dele numa região onde tem um condutor fechado, nesse condutor aparece uma corrente elétrica. Uma bobina de produção de energia elétrica funciona assim. Pela força mecânica da água ou do vapor, você gira uma bobina num campo magnético e, a partir daí, você cria corrente elétrica que você transforma e manda para cidades e distribui coisas desse tipo. Né? Esse é o princípio de funcionamento de uma bobina de corrente alternada. A corrente contínua também, só que a construção é diferente. Né? Até no desenvolvimento de tecnologia, isso também teve um problema sério. Né? A grande discussão de Thomas Edison, que achava que a energia elétrica ia ser produzida só de forma contínua, né? E aqueles que imaginavam, do qual o grande produtor não foi o idealizador, mas o que ganhou muito dinheiro com isso, também foi o responsável pelos equipamentos da nossa usina nuclear, né? Pensava que era mais fácil produzir e transmitir a energia alternada. Né? Mas era assim que se criava a energia. Então, o que se dizia? Ora, pelo princípio base da teoria da eletricidade, uma carga elétrica só vai entrar no movimento orientado, quer dizer, um movimento dirigido, um movimento que eu falo, é daí para lá que você vai, se ela estiver sob a ação de um campo elétrico. Um campo elétrico se observa, ele é uma grandeza vetorial, hipotética, imaginária, mas se pode mensurar através de um aparelho que é um voltímetro, uma diferença potencial. Então, tem diferença potencial em 2 pontos, uma carga elétrica solta nessa região pode andar de um lado para outro. Ora, o que faz então a carga elétrica se mover é um campo elétrico.
não magnético. Tanto que a lei de Lorentz, na qual Einstein se baseia para fazer nas transformações de Lorentz, métodos matemáticos para análise desse fenômeno, para fazer sua relatividade, Lorentz falava assim: força magnética não atua em carga elétrica parada, só quando tem movimento. Então, ela atua sobre correntes elétricas, princípio de funcionamento dos motores elétricos, mas sobre cargas paradas, não. Uma carga parada nem nota que tem magnetismo perto, só se ela estiver em movimento. Aí ela percebe. E a força magnética que age nela não tem objetivo de aumentar a velocidade dela, só de alterar a direção da velocidade. Então, o Maxwell pensou, falou assim: bom, se eu percebo que a variação do campo magnético no tempo produz corrente elétrica, sou obrigado a concluir que a variação no tempo do campo magnético gera um campo elétrico. Mas se eu penso que toda variação de campo magnético gera o campo elétrico, eu preciso pensar no contrário, porque a natureza, pela terceira lei de Newton, eu não posso dar privilégio a uma ação. Toda ação tem uma reação igual à contrária, porque as coisas irracionais não têm um privilégio, não têm o privilégio da vontade, de dizer eu opto por isso. Então tem que ter, por analogia, um equivalente, que diz assim: a variação no tempo do campo elétrico gera um campo magnético. E quando ele estudou, aplicando-se as leis que já se conheciam de eletromagnetismo, leis de Gauss, lei circuital de Ampère e outras mais, no estudo da carga e descarga de um capacitor, ele chegou à conclusão: se um capacitor é uma região de espaço vazia, onde eu posso, ao carregar a placa de um capacitor, variar o campo elétrico nas placas, e eu percebo que isso gera corrente, não há passagem de carga ali, isso gera uma corrente elétrica, pela variação no campo elétrico, então eu tenho o análogo recíproco do campo magnético. Sem a descoberta desse análogo recíproco, ele nunca chegaria às 4 equações. Então ele fez um opúsculo sobre exatamente, existem analogias reais na natureza? Baseado nesse pensamento de Tomás de Aquino, que apurava apenas Aristóteles, porque ele repetia o que Aristóteles falava, só que sob uma outra visão mais englobalizante, tendo em vista também o tempo que ele viveu e o conhecimento que já foi acumulado até aquela época. Então é importante notar que o pensamento desses dois nos mostra a importância do conhecimento. Temos que ir atrás, sim. Temos que nos impressionar pelas coisas que acontecem. Porque as coisas que acontecem, elas explicam não só aquilo que se observa, mas se dão, pelo menos, uma perspectiva de causa. E a perspectiva de causa pode estar relacionada com o ser das coisas, com a essência daquilo que acontece. Então, esses, digamos assim, ponderaram razões para explicar a importância do conhecimento. Quando apareceu Guilherme de Ockham, eu diria que houve uma crise no conhecimento. Guilherme de Ockham, que criou o chamado nominalismo, dizia o seguinte: as ideias universais, essência ou substância, não têm qualquer representatividade na realidade das coisas. Não tem representatividade. São apenas palavras que expressam algo, mas não tem uma representatividade real. É preciso lembrar que Guilherme de Ockham foi, digamos assim, o criador ou ponderador do método científico, né? O que eu posso acreditar que existe é aquilo que eu sou capaz de conhecer. Se eu não conheço, eu nem conheço, para mim não é. Não existe. Então veja que ele começou a separar a substância do acidente no ser das coisas. Então, para ele, o ser é aquilo que o meu conhecimento, ao conhecer uma coisa, se eu sei que aquilo existe, sei que a gravidade existe, então tá bom. A gravidade existe, ela é um fato real. A carga elétrica existe. Posso até pensar que ela existe. Eu não posso discutir a essência dela, porque é um troço meio complicado. Eu não vejo carga elétrica, vejo matéria. Carga elétrica eu não vejo, mas
ela existe, os seus princípios básicos fazem ela existir. Então, aquilo que eu conheço existe. O que eu não sou capaz de conhecer, não existe. Então, a essência é uma coisa que eu não sou capaz de sentir de alguma maneira ou conhecer de uma maneira objetiva. Então, são palavras. Eu não nego o direito de usar as palavras, também não nego que possa existir a essência do ser, mas é uma palavra. A palavra não quer dizer nada. Né? Ele não negava o problema da experiência. Quer dizer, eu posso ter uma experiência. Eu posso ter uma experiência da essência do ser, mas a experiência é minha. Se eu passo com palavras para o outro, ele não terá a mesma experiência que eu e, portanto, não terá o mesmo significado que teve para mim. Então, aquilo para ele não existe, existe para mim. Então, esse é um raciocínio complicado, né? Mas esse raciocínio complicado, ele é muito ligado a essa preocupação que nós temos de que a realidade é o fato que comprova a verdade e a realidade significa aquilo que eu vejo, sinto, cheiro, ouço, ou que alguma coisa me afeta. Né? Posso dizer que ele que deu uma ascensão às ciências experimentais, correto? Então, estou toda hora voltando, estou pegando no lado errado aqui. Então, o conhecimento entra em crise com Guilherme de Ockham por causa desse seu pensamento, desses pontos que eu acabei de levantar para vocês. Correto? Então, esse é um resumo, mais ou menos, daquilo que é chamado o nominalismo. Digo um resumo em termos de pensamento. Me desculpe um pouco do mau jeito aqui, o negócio está muito tecnológico para mim. Né? Eu sou daqueles professores que não usavam quadro negro e giz, e usar esses negócios para mim é um troço complicado. Né? Se eu sinto giz comendo o meu dedo, aí eu sei que eu estou escrevendo. Né? E quando eu não estou sentindo, eu estou meio assim, que nem Guilherme de Ockham, né? Sabe que isso existe? Muito bem. A partir de Guilherme de Ockham, começaram a surgir pensadores que, digamos assim, começa a ter a fé na ciência, na descoberta científica, no raciocínio científico. Na ciência vista dessa maneira, a ciência como nós a conhecemos. Esse processo raciocínio lógico. Então, a pergunta que eu vou fazer, perdeu-se aí a fé? Então, Francis Bacon falava, saber é poder. A dominação do reino da natureza pelo homem só vem através do conhecimento. Isso é poder. Eu domino o conhecimento. Então, se eu domino o conhecimento, isso é expressão de um poder. O homem é o elemento principal da natureza, diz o próprio Criador. Sim, e sei por quê. Porque o homem é o único ser da natureza que pensa. Então ele pode conhecer as coisas. E se ele conhece, pode exercer seu poder. Então ele foi, digamos assim, um profeta da sociedade tecnológica. Ideia de que uma ciência que visa... E a ideia de que a ciência, para o homem, visa o domínio do homem sobre a natureza. E isso ficou um pouco realmente associado, né? Quer dizer, nós procuramos o conhecimento, seja da biofísica, seja da química, seja da física, ou de outras ciências, que depois, daqui a pouco, falaremos nelas, que alguns negam ser ciência, né? O domínio dessas ciências me dá o poder, a capacidade de definir como é que as coisas se comportam e, portanto, de como controlá-las. Eu diria que daí surgiu a engenharia, né? E a tecnologia, como já conhecemos. Descartes parte da consciência do homem sobre as coisas para deduzir daí a sua existência. Quer dizer, o conhecimento das coisas dão não só a existência da coisa, mas um bionívoco, né? Relação bionívoca, a minha existência. Tá certo? Então, ele tem a dúvida metódica. Tudo o que sei, mas que não me parece seguro, eu rejeito. Sei que, ao fazê-lo, duvido de tudo. Se duvido, penso, pois duvidar é um ato do intelecto. Se penso, existo. A famosa frase que é resumida: penso, logo existo. Eu existo, sou um ser, sou uma realidade, porque sou capaz de pensar e entender outras realidades. Ou seja, o ser é deduzido do pensamento. O ser das coisas é uma dedução. Tanto que o grande pecado não foi ser o matemático que ele foi achar que era possível falar em Deus também a partir de uma formulação matemática.
E fez um erro violento, porque ele se meteu a, inclusive, descrever a circulação sanguínea por métodos matemáticos, que foi um verdadeiro fracasso, enquanto que experimentalmente se chegava à conclusão que era outra coisa. Né? Mas essa foi a grande... Inclusive, a ideia do referencial cartesiano, que hoje tanto existe na física e na matemática, proveio desse fato. Quer dizer, é isso que me dá a ideia do espaço, é isso que me dá a ideia da existência das coisas. O meu referencial, a maneira como eu estudo e localizo as coisas, isso que dá para ela o seu ser. Né? Então, ele deu prioridade à racionalidade matemática, né? Sobre a experiência, sobre o que a gente chama de empírico, aquilo que eu não consigo deduzir, mas que posso estabelecer algumas relações lógicas que me explicam a maneira como aquilo se comporta, mas que não tem expressão matemática. Para ele, não. O que não é escrito na matemática, e ele, de alguma maneira, influiu também em Galileu. Galileu fala que Deus criou o universo, né? O universo é um livro escrito por Deus em linguagem matemática. Ele pensava já na física como uma ciência que só se desenvolveria através do desenvolvimento conjunto da matemática. Né? Então, ele diz que ela é a matriz de todo o conhecimento sólido, verdadeiro. Né? Dizem que ele é o pai do racionalismo cientificista. Né? Porém, a dúvida que se coloca sobre o pensamento cartesiano, certeza é o mesmo que verdade? Eu posso ter certeza de determinadas coisas, mas não significa uma verdade, quer dizer, aquilo pode não abranger a totalidade do ser. Apenas um aspecto. Eu posso ter certeza de inverdades. Eu tenho certeza que a coisa é assim. Mas a coisa não é só assim. O que você está vendo é uma face da coisa. E a face não dá o conhecimento da totalidade do ser. Pode dar a ideia do acidente, mas não a ideia da substância. Como eu posso, pelas leis de Coulomb ou pelas leis de Newton, chegar à conclusão de que a massa atrai a massa, a carga atrai ou repele a carga de uma certa forma. Opa, tenho certeza disso, comprovado matematicamente por Gauss. E mais, hein? Experimentalmente, coisa que Descartes anulava, experimentalmente também isso aqui foi verificado pela balança de torção. Agora, essa certeza não me dá a totalidade do ser. Faltou uma resposta, uma pergunta que até hoje acho que ninguém conseguiu a resposta. Por quê, hein? Que a massa atrai a massa e a carga atrai ou repele a carga? Se pensarmos que a descoberta da carga elétrica associou com uma propriedade natural associada à presença da matéria, carga elétrica define assim, não é uma propriedade. Existe uma ciência específica que estuda a carga elétrica, que é a eletricidade e o magnetismo, porque a ciência mecânica não é capaz de explicar tudo o que acontece com a carga elétrica. Então, a mecânica estuda tudo o que acontece com a matéria não elétrica, a quantidade de matéria. Ou, mais tarde, veremos a inércia. Agora, o eletromagnetismo tem que estudar algumas das propriedades que a carga tem, que a matéria não tem, a massa não eletrizada não tem. Quando o Rutherford chegou à conclusão de que toda matéria elementar, o átomo, é constituído por matéria elétrica, o mínimo que deveria acontecer na cabeça dos físicos é entrar em parafuso, né? Caramba! Que negócio é esse? Por que é que existe próton que tem matéria, mas não tem carga? Existe próton que tem matéria e tem carga. E nêutron, que tem a mesma matéria do próton e não tem carga. E elétron, que tem matéria diferente do próton e tem carga igual ao do próton. São duas coisas distintas, mas alguma coisa está furada nessa questão da força, né? Então, a força entre a matéria é uma coisa, a força entre a carga é outra. Por que carga tem esse comportamento de atração e repulsão e matéria só tem de atração? Por quê? Qual a causa primeira disso? A interrogatória está até hoje. Se eu me satisfaço por aplicação tecnológica com explicação superficial, eu não vou até o fim do ser? Ótimo, está tudo muito bem. Isso aqui já vai me dar dinheiro. Já posso desenvolver tecnologia com isso aqui. Está certo? Então, já está resolvida a parte daquilo que eu queria saber. Mas só parte. Eu não tenho ainda a verdade do ser. Só parte. Eu me preocupei com o como.
com o porquê das relações, mas não com o porquê essencial. Com essa lei unificadora, que fala, engraçado, né? Tudo aquilo que de alguma maneira eu percebo como material, parece que tem uma força atrativa ou repulsiva, e a dependência dessa força atrativa e repulsiva é um troço meio nebuloso. Deve ser uma coisa muito importante as coisas serem assim, né? Porque umas terem cargas, outras não, né? O universo é construído dessa maneira por causa dessas razões, provavelmente, né? Como é que eu explico que cargas e mesmo sinal estão tão juntinhas no núcleo? Então vem a força nuclear, que fala, tem umas outras coisas aqui. Chegaram até, né? Na partícula, é importante anotar isso, hein? O bóson de Higgins, que o pessoal aqui traduz como partícula de Deus, em inglês é partícula Deus, God particle. Quer dizer, para se negar a existência de Deus, eu falo assim, não, essa partícula produz tudo. Aí vem a pergunta essencial, né? Esse é acidental, que o laboratório de altas energias lá europeu, do CERN, Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, produziu lá um impacto violento entre duas partículas para poder descobrir se havia alguma manifestação do bóson de Higgins, né? Então, dizem, olha, parece que existe esse bóson de Higgins, e todo mundo ficou feliz. A ciência está chegando, a coisa mais importante, hein? Olha como a ignorância está afastando a religião. A pergunta é, e esse bóson de Higgins, o que ele é? Como é que ele apareceu aí? Então, alguns chegam a passar seu raciocínio, que é limitada. Ele não pode extrapolar, ele não consegue fazer com que a sua cabeça vá além do que aquilo que ele sente. Ou que a sua vaidade, a sua soberba faz ele falar o seguinte, não, eu consegui a explicação mais apurada. E faz a sua explicação um ato de fé. Eu acredito no bóson de Higgins, embora não o veja, embora seja complicado capturá-lo, mas não acredito em Deus. Não é difícil você encontrar muita gente assim, no nosso meio. Parece incrível até que as pessoas, quando vão se aprofundando no conhecimento racional, elas começam a acreditar de tal maneira no poder do pensamento, né? Até esses positivistas falam muito isso, poder do pensamento, que falam, opa! Né? Então, Descartes, nesses princípios dele, chega a essa ideia de que, meu Deus, acerta agora? Acho que sim. Não. Eu vou falar uma brincadeira aqui, só que eu tenho um pouco de medo. Será que não é politicamente correto? Desliga a câmera aí. Você viu esse aparelho? O lado de cá avança e o lado de cá recua. Na minha posição, que lado é o lado de cá? E que lado é o lado de cá? Isso é preconceito. Mas é divertido, né? Será que a esquerda recua? Bom, vamos lá. O próximo ponto seria a fé na experiência. Aí eu começo a ter fé na experiência. Experiência, esses atributos do ser me possibilitam eu poder experimentá-la, repetir a experimentação e fazer uma porção de coisas com ela, né? Mas aí perdeu-se a ciência. Eu começo a acreditar, ter fé na experiência. Né? O que acontece, por exemplo, com Locke. Prioridade da experiência à racionalidade matemática. Ver para crer. É a grande frase dele, que nós usamos hoje dessa maneira, né? Existe o que vemos, o que sentimos. E falava, ao contrário do que dizia Descartes. Dizia assim, o conhecimento empírico é a base da ciência, é a base do conhecimento. Aquilo que a minha experiência me leva a ter. Eu estou conversando agora com vocês. Isso é uma experiência para mim. De alguma maneira, nós estamos interagindo aqui. Dessa experiência, eu vou levar alguma coisa sobre vocês e vocês vão levar alguma coisa de mim. Isso existe. Elucubrações teóricas pelo meu currículo, ou pela minha cara, ou pela manifestação de alguns que me conheciam, que dizem, esse cara é bom, não é nada. Marcelo fazia, esse cara só gostava de ferrar a gente nas provas, esse negócio todo. Né?
as opiniões, que são de alguma maneira manifestações, podem ser apenas uma descrição lógica daquilo que alguns conseguem me resumir num tipo de linguagem. Dizia Descartes, a matemática. Dizemos nós aqui, o vernáculo. Agora, a experiência, a troca de ideias, a maneira como... E por isso estou me sentindo muito mal como professor nessa posição quase estática, né? Por causa de efeitos de luz, câmara e ação. Eu acho que a linguagem corporal, muitas vezes, ela enfatiza o que você tem que dizer. E a liberdade da ação me dá muito mais liberdade a esse gesticular, porque eu sou descendente de árabe, dizem que o grande problema do espanhol e do italiano de falar com as mãos é porque tiveram alguma influência da cultura árabe. O árabe também gosta de falar com as mãos. Né? Nem todo árabe gosta de colocar silenciosamente a mão no bolso do outro. Gosta de também expressar-se com expressão corporal. Né? Então, essa maneira de expressão corporal, ela também é uma forma de trazer para nós uma experiência, um conhecimento de algum atributo. Né? Então, Locke fala isso. E Rumi, que era um discípulo, leva isso a um extremo. Rumi radicaliza a concepção. O homem é um feixe de sensações. O que não pode ser diretamente experimentado, por exemplo, causa e efeito, está acabando com a ciência, né? Não se pode afirmar cientificamente que existe. Ou seja, ele foi o pregador do ceticismo radical. Experimentei? Não, não existe. Não, mas eu experimentei. Tua experiência é tua experiência, não é minha. Para mim não existe. É uma discussão muito interessante essa, hein? Muitas vezes nós fazemos uma discussão que pensamos ser lógica, muitas vezes, com quem não tem fé, ou quem tem uma visão distorcida da fé, e falar isso. Isso é para você. É a tua experiência. É um cético radical. Não aconteceu comigo. Então, isso para mim. Fala que São Paulo é inseguro. Bom, eu moro em Osasco. Estou falando a verdade. Moro em Osasco. Atravesso São Paulo inteira todo santo dia, ida e volta. Quando eu vou cedinho até que não pego congestionamento. Mas vou até São Bernardo. Quando volto, meu Deus do céu, a ida 50 minutos, a volta 2 horas e meia. E por onde eu passo? Ao lado daquele viaduto Armênia. Que é mais do que dar chance para o azar. Mas nunca foi assaltado. São Paulo não é tão inseguro como o pessoal fala. Isso é ceticismo. Isso é querer negar a realidade que é descrita por outros e foi experimentada por outros. É não ter fé natural, baseado na pessoa que diz. Não estou nem dizendo em Deus, que é uma fé sobrenatural. Porque eu sou cético. O que experimento existe, o que não experimento não existe. Isso é que Rumi chegou. Se nós somos um feixe de sensações, as coisas que nos tocam, podemos ver, as luzes, as cores, os objetos, o cheiro. Então, eu acredito nisso que eu sou capaz de sentir e perceber pela experiência. Não há relação de causa e efeito. Não há como fazer uma abstração de algo maior a partir dessas relações. Newton, ele constrói uma concepção bastante coerente do mundo físico e explica esse mundo baseado em noções que Rumi rejeita, porque é baseado todinho em causa e efeito. Pega o conceito de inércia da filosofia, ficar como está, e diz assim: a ausência de causas que podem provocar mudanças faz com que as coisas fiquem como estão. Lei da inércia. Depois diz assim: chamar-se-á de força toda e qualquer ação capaz de alterar esse estado de movimento. Quando o conjunto das forças que atuam num objeto tem resultante não nula, ele certamente terá um movimento que é variável.
que é alterado, ou em valor, ou na sua direção. Lei fundamental da dinâmica. Mas essa relação de causas, faltava uma, lógica, necessária. Quem é que provoca essas ações capazes de alterar o movimento de um corpo? Bom, no universo físico que eu estudo, as coisas não têm vontade, não têm inteligência, só tem o ser que são. E como são o que são e todas são do mesmo jeito, eu preciso pensar que se uma age na outra e a outra também tem inércia, aquela reage na uma. A lei da ação e reação é uma consequência óbvia do raciocínio que ele fez de causa e efeito para explicar o movimento. Negou completamente a experiência, porque pela experiência Aristóteles estava certo. Só tem movimento sobre a ação da força. Newton falou, um movimento uniforme, um movimento retilíneo uniforme, aquele no qual um corpo se move sem mudar valor de velocidade nem direção, é um estado de inércia, é ficar como está. Então, muitos de nós, muitas vezes, pensam que na vida está melhorando no conhecimento, está melhorando na vida, está melhorando na relação interpessoal, mas na verdade está numa inércia desgramada. É a mesma coisa que não tivesse feito nada, porque a resultante das coisas que ele faz acaba dando zero. Aquele tipo de tapas e beijos. Não é assim que se estabelece uma relação. Um tapa e um beijo. Força positiva e uma negativa, soma as duas, resultante zero. Não. Significa que a coisa está estagnada. Então, se nós levarmos o raciocínio da causa e efeito de Newton, para outros campos, nós começamos a perceber que a profundidade das consequências que Newton coloca é uma profundidade filosófica. Não é só um método de ciência. Ela tem também um princípio para a descoberta científica. O empirismo, e Newton acaba exercendo sobre os iluministas, os filósofos que inspiraram a Revolução Francesa, uma grande influência. Tanto que ele dizia assim, a frase deles era essa, né? Aude sapere, ouse saber. Seja pela experiência, seja pela relação de causas e efeitos, seja por que for, ouse saber. Logicamente que depois desse pensamento sobre o que é o conhecimento, eu não podia deixar de falar sobre Kant, resgate, tentativa de conjugar ciência com experiência. Né? Disse Kant, Rume despertou-me do meu sono dogmático. Pensar de um jeito só. Tem que abrir a cabeça. Tem que abrir a cabeça. Nós temos inteligência que é capaz de estabelecer relações sólidas em raciocínio. Lógica, muito bem. Mas eu não posso nunca deixar de lado a experiência. Porque a experiência é que vai dar as causas sobre as quais eu vou pensar e que eu vou construir uma teoria. Então, essa frase dele, né, é praticamente, digamos assim, uma pergunta, ou, digamos, a resposta da questão que ele se coloca. Como afirmar? Afirmar significa aceitar o mundo coerente de Newton, a confiança na razão e na natureza dos iluministas, frente ao ceticismo de Hume. Eu não vejo, não é. Newton fala, calma. Mesmo que você não vê, há coisas que são. Então, diante dessa resposta, a resposta que ele procura, então diz que, e aí vem a ideia dele, para conhecer o mundo deve adequá-lo às categorias da sua sensibilidade, tempo e espaço, relacionando tempo e espaço, né? Quer dizer, eu tenho que trazer a realidade do mundo para aquilo chamado categorias de pensamento, trazer para as minhas categorias de sensibilidade e do seu entendimento. Ao fazê-lo, o homem, então, conhece o mundo, as coisas que ele procura. Mas o que ele conhece é aquilo que está dentro e não fora dessas categorias de raciocínio. Quer dizer, o que está fora dessa categoria de raciocínio, eu não conheço. Ou seja, há um abismo entre o mundo
tal como existe em si, o ser das coisas, e o mundo tal como ele é conhecido pelo homem. Não há uma verossimilhança entre os dois. Correto? É muito importante notar que, para ele, Deus não pode ser objeto de conhecimento racional, pois não se encaixa nas categorias da sensibilidade e do entendimento humano. Então tem que ser uma coisa, né? Quer dizer, não há como conhecer pela própria razão a Deus. Tá certo? É importante lembrar desse detalhe. Poderíamos dizer assim, há um abismo entre o mundo como ele existe em si e tal como o homem o concebe. Um abismo intransponível, quer dizer, quando eu concebo o mundo, concebo através das minhas categorias de conhecimento, ou de pensamento, de entendimento. Ele é assim mesmo, né? Aí vem o idealismo com Fichte, que é discípulo de Kant. Ele leva a tese do mestre até o extremo, ao que o próprio Kant não quis chegar. Falou, já é além, muito além, né? Ele fala assim, se não há como conhecer, Fichte, né? Se não há como conhecer o mundo em si, como pode-se afirmar que ele existe? É a pergunta que se põe para o pensamento. O que existe, e se sabe que existe, é o pensamento. Isso eu sei. Hegel, que é o maior expoente do idealismo, diz só é real aquilo que é racional. O que não sei, se existe, não existe. O que sei, existe. Portanto, a razão gera realidade. A maneira como explico é aquilo que é real. A razão gera realidade. Não é que a realidade, com o uso da razão, procura ser conhecida. Não. É a maneira como eu penso que faz com que as coisas são reais para mim, sejam reais para mim. Portanto, a negação do conhecimento a priori, né? Quer dizer, que as coisas são como são. Esse conhecimento, digamos assim, conhecimento desenvolvido pela metafísica aristotélica. Esse desaparece. É o que chama de idealismo radical. Quando se chega em Hegel, então eu posso até fazer uma pergunta, que é a seguinte, não? Estou me adiantando aos slides, né? Posso fazer a pergunta, um naufrágio, a verdade fica à deriva. A verdade existe? A verdade é relativa? É verdade o que eu acredito, o que eu acredito também é verdade? Ou há uma verdade essencial das coisas? Então, Kierkegaard, crítico de idealismo, em especial de Hegel, ele defende a prioridade do existente sobre o pensado. O que é, pense ou não eu nele. O pensamento sistemático de Hegel pode até explicar perfeitamente, ele pode explicar perfeitamente a realidade. Só que a realidade não é tal como ele a explica. Ele pode explicar a realidade, mas a realidade não é como ele explica. Ela se recusa a caber na explicação, e em qualquer explicação que se faça dela. A realidade vai além de uma simples explicação. E Nietzsche, teórico do voluntarismo, diz assim, vontade de potência, que é uma crítica à noção da verdade. A verdade não é algo fixo, determinado. A mentira é muito mais poderosa que a verdade. E virtude significa força, poder. Eu não preciso dizer teórico de que pensamento ele foi. A natureza é uma força cega, que não se submete às leis. As explicações do mundo elaboradas pelo homem obedecem a critérios mais estéticos do que científicos. Aquilo me agrada. Essa é uma boa explicação. O mundo fica belo com essa explicação. A lógica fica bonita. A natureza é cega. Ela tem forças que
tem razões que a nossa razão desconhece. Então, ele é precursor do relativismo e do irracionalismo contemporâneos. Porque se eu tenho uma explicação e a explicação é puramente estética, não é ética, é estética, eu dou uma, outro dá outra, a sua visão é essa, legal. A minha é outra, legal. Somos duas verdades para o mesmo fato, para o mesmo ser? Ué, por que não? Né? Aquela pergunta que muitas vezes se fala, né? E se faz, muitas vezes, na própria conhecimento, na própria discussão do conhecimento acontece isso. Você discute o conhecimento e diz isso. Você pensa assim? Eu penso o contrário. Mas é válido, hein? Eu não quero fazer nenhuma crítica, mas como eu sou há 45 não, desculpa, eu não quero chegar até esse ponto, mas é quase 50 anos, professor. A gente ouve muito isso em reunião pedagógica, né? Mas nós fazemos isso. O aluno não pensa assim porque o meio em que ele vive é diferente dessa ética, dessa estética, desses valores morais que nós queremos dar. Mas também é válido, né? Não é? A gente escuta muito isso. Fala assim, bom, vamos formar o quê, então? Nós estamos aqui para fazer o quê? Cuspir conhecimento? Cuspir conhecimento, ficamos bem claros isso, que fique bem claro isso para quem vai ensinar. Cuspir conhecimento, internet é melhor. Dá visões melhores, ela é policromática, tem som harmônico, nós somos desafinados, monocromáticos, chatos, estáticos. A internet é melhor para ensinar. Mas ela não ensina, porque ela só informa. Então, quando nós começamos a confundir conhecimento com informação, isso pode acontecer mesmo. O valor dele é aquele, mas deixa ele lá com a dele, né? Também vale, né? Não, também não vale. A verdade, por ser o que é, uma realidade que tem essência e tem acidentes, ela é uma e uma só. Chegar a ela é o fato, é o caso. Então, aqui vem uma pergunta. Enfim, chegamos hoje no relativismo e no racionalismo contemporâneo a uma descrença na ciência e na própria realidade? E aí, então, apelo para Aristóteles. A ciência é o conhecimento certo pelas causas. A partir dos efeitos, se chega às causas e, portanto, eu conheço a realidade. Repito o princípio básico da sua metafísica. E aí eu pergunto, que realidades? Agora começa o momento científico. As realidades podem ser objetivas, tangíveis pelos sentidos, vista, olfato, tato, audição, paladar. Podem ser concebidas pelo uso da razão simples, que é o método científico. Essas petulantes ciências, como a física, da qual sou humilde representante, acham que têm o domínio da verdade. Não. Ela utiliza os instrumentos mais grosseiros de percepção da realidade, que são exatamente as coisas objetivas ou concretas. Embora não se pode negar que o pensamento também leva, o pensamento, essa busca, né, esse método científico, essa busca do conhecimento mais aprofundado da explicação das coisas, leva também a gente, muitas vezes, a teorias maravilhosas, né? Eu fico até pensando numa coisa que nós, muitas vezes, ouvimos os caras falarem, né, particularmente os materialistas, assim, corpo e alma, você ficou louco? Que negócio de alma é esse? Aí ele chega para você e faz uma pergunta seguinte, escuta, me explica com detalhe como essa tal da teoria quântica. Muito bacana, diz que é um suprassumo de explicação. Pois é, a teoria quântica é quase uma confirmação da onda da matéria, ou seja, a percepção do movimento do elétron pode ser feito ou como uma bolinha, digamos assim, como era o modelo de Bohr, ou pela estatística, pelo estudo de estatística que dá origem a uma equação que é ondulatória, feita por Schrödinger, em que a amplitude disso chama-se densidade de probabilidade. Ou seja, é uma consequência de uma descoberta ou de um princípio do raciocínio feita pelo Einstein para explicar por que o efeito fotoelétrico, que nada mais é do que a incidência da luz num corpo produzir deslocamento de elétrons, por que essa incidência era tão rápida?
e não conforme a teoria do eletromagnetismo de Maxwell, mais do que concebida naquela época, e que fascinou Einstein, que dizia assim, sim, a luz carrega energia, então uma partícula colocada diante dela pode acumular essa energia e daí se mover, se libertar de alguma força que a ligue, força chamada função trabalho, que liga o elétron no átomo. Só que quando Hertz fez experiência, ele percebeu que assim que a luz incidia, o elétron já produzia uma corrente elétrica. Espera aí, mas pelo tamanho do átomo e pela intensidade da luz e pela maneira como eu estou iluminando esse negócio, deveria levar pelo menos umas 27 horas para acontecer isso. Como é que aconteceu exatamente quase instantaneamente? Quer dizer, liguei a luz aqui, pum, pum, já havia corrente elétrica. Então, Einstein vem com uma concepção seguinte, bonita, assim, é que a toda onda eletromagnética existe uma partícula associada a ela chamada fóton, que não pode ser material porque a luz atravessa a matéria, que carrega a sua energia. E a sua energia não é medida por meio da massa vezes a velocidade ao quadrado, como é a energia cinética newtoniana. É pela relação entre uma constante chamada constante de Planck. Planck foi o primeiro autor da chamada quantidades dos quanta, multiplicado pela frequência da onda. Aí ninguém acreditou. Mas um cara que havia descoberto a carga elétrica, o Millikan, ele fez uma experiência, segundo explicações feitas por Einstein, do efeito fotoelétrico, e ele descobriu a tal constante de Planck. Foi um sucesso. Aliás, foi o que deu para ele o prêmio Nobel, não foi a descoberta da carga do elétron. Foi a descoberta, a determinação da constante de Planck pelo efeito fotoelétrico. Pô, Einstein, né, já subiu a moral dele. E, aliás, o Einstein recebeu o prêmio Nobel também não pela teoria da relatividade, pela explicação do efeito fotoelétrico. O prêmio Nobel só é dado para aqueles que conseguem conceber algo que tem aplicação tecnológica importante. E dizer que o efeito fotoelétrico tem aplicação tecnológica importante, não preciso dizer, né? Todo sensor funciona à base desse tipo de efeito. Então, é interessante notar que essa experimentação, né, essas realidades podem ser, inclusive, realidades lógicas, as objetivas, tiradas logicamente. E tem as realidades subjetivas, que perturbam a inteligência, mas não são tangíveis pelos 5 sentidos. Por exemplo, os sentimentos, os comportamentos, os valores. Eles podem ser concebidos pelo uso da razão, quando estabelece relações de causa e efeito, através do método especulativo. O que é que faz fulano de tal reagir dessa maneira tão nervosa, né? Então, vai ao psicólogo, estuda razões, meio que vive. Aliás, as teorias de aprendizagem, como a de Vygotsky, é exemplo típico dessas ciências especulativas, né? Ele fala assim, o que faz as pessoas quererem saber? O entorno proximal. O que faz elas se aprofundar no conhecimento? A amplidão desse entorno proximal através do abarcamento da cultura mais geral. Então, que era diferente do pensamento daqueles que diziam que, não, nós, seres humanos, já nascemos com um germe de conhecimento. O negócio é desenvolvê-lo, né? Tá certo? O Vygotsky já pensava que esse germe de conhecimento era pelo meio que se vive. Não há erro nenhuma das duas, porque realmente uma delas fala assim, isso é verdade. Nós sabemos que uma pessoa começa a se preocupar com conhecimento, ter meios universitários e fazer pós-graduação pelo meio que ele vive, né? O meio que vive ajuda ele a fazer isso. Não é que define, mas ajuda ele a fazer isso. Correto? Então, são teorias especulativas, né? Ela é objeto das ciências humanas, que são chamadas também de brandas e que alguns negam que seja ciência. O método especulativo não cai no método científico, não tem experimentação. Realmente é complicado, porque mesmo quando você faz uma pesquisa de ordem educacional, ordem psicológica ou sociológica, o grupo que você estuda e que dá uma resposta, você não pode aplicar para outro grupo que pode ter diferentes experiências. É complicado, ela não pode cair nesse método chamado científico, da experiência repetitiva, na qual você, a partir de tantas repetições, você consegue perceber o mecanismo. Não dá para saber isso, né? E tem as realidades universais, ou realidades a priori, né? Que são aquelas que são objeto do estudo da metafísica, né? Não estão preocupadas, como as anteriores, com o como ou porquê acidentais, quer dizer, porquê dos acidentes, a relação entre os acidentes, relativos todos aos atributos, mas ao essencial, ao ontológico, relativo ao ser das coisas, né? Que questiona o homem
quanto à natureza dessas coisas, de si mesmo, das demais realidades inteligíveis, quanto à sua transcendência. Tudo isso pode ser conceituado pela metafísica, cujo estatuto científico, a partir de Kant, ficou comprometido por negação de muitos filósofos. A pergunta metafísica fundamental é essa: por que ao ser e não o nada? Nem vou fazer essa pergunta, porque o pessoal fala assim, o universo físico conhecido, no qual nós estudamos todas as leis da física, é um universo finito, mas ilimitado. Finito, tem um fim. Mas ilimitado, eu não sei onde estão os limites dele. Bom, e o que há depois dele? O nada. Eu espero que ninguém pense nisso, hoje não dorme. Ele vai ter que depois tomar um calmante. Por que eu estou pensando? Estou ficando louco. Realmente, quando você começa a estudar física, você começa a pensar nisso. O que é o espaço físico? O nada não é o vácuo. É o nada mesmo. Mas eu não consigo conceber o nada, porque tudo que eu concebo, o que é? Que de alguma maneira se manifesta. Com todos esses métodos de conhecimento das realidades, a totalidade do ser não fica completamente elucidada. Aspectos do ser que são indefiníveis. Definição é dar fim, dar limites de ação e atuação, condições de contorno para aplicação de hipóteses. Isso são definições. Defina para mim o amor. Eu me lembro de um negócio, numa época assim, o amor é... Você lembra? Umas balinhas, chiclete, sei lá o quê. E quando o pessoal colecionava aquilo, eu tinha 500 figurinhas que falavam que o amor era uma coisa diferente da outra. É indefinível. É indefinível. É uma coisa que você não consegue fazer caber numa definição, num limite. Felicidade, missão ou vocação. Paz. No sentido da paz, não ausência de guerra. Essa paz da certeza do espírito. Essas coisas, sentido da vida, quem sou, para que estou, para onde eu vou, são conceitos que nos excitam pelos seus atributos, pelas suas manifestações, nos preocupam pelas razões limitadoras. Eu não tenho capacidade de chegar até o fim da explicação disso. Então, eu não consigo concebê-la ou fazê-la caber numa frase, numa fórmula, numa equação, numa teoria. E que nem a metafísica explica qual a razão do ser. A metafísica diz, é um ser que tem atributos e que tem essência, mas... Como explicar? Qual a resposta que nós temos para isso? Aí vem a fé. Então, dizer que a fé é do ignorante, eu acho o contrário. É aquele que usa a razão até o limite máximo da sua competência, mas para explicar as coisas que vão além disso, tem que usar a fé. Eu posso usar tanto a fé natural, que é aquela necessidade de crer em algo, mesmo alguma explicação, para ir em busca de realidades sensíveis e perceptíveis, ou mesmo de realidades universais. Quem disse isso? Foi o Bechara. Quem é o Bechara? Quem disse isso? Foi Aristóteles. Já ouvi falar que é um grande filósofo. Quem descobriu essa lei? Esse cara se chama Schrödinger. O nome já é bonito, hein? Tem substância. Deve ser importante o que ele falou. Quem falou sobre esse negócio da dualidade onda-partícula? Dualidade onda-partícula. A luz é onda e partícula, não é onda ou partícula, é onda e partícula. Porque nós temos tanta dificuldade de conceber o homem com corpo e alma. Foi o Einstein, acredito. Esse é bom. Prêmio Nobel. Diz que em 1905 escreveu 5 artigos de arrasar. E alguns, um pouquinho assim, negou até o Newton, hein? Não negou, não. Ele concebeu as coisas num limite fora daqueles que o Newton concebeu. Foi isso. Então, essa fé natural tem que existir na própria ciência.
porque é assim que eu parto dessas hipóteses para lançar outras, para ampliar o conhecimento. E tem a fé sobrenatural. Creio nas realidades a partir de um ser unificador, que revela a essência de todas as realidades e que lhes dá sentido e consequência. A coisa não existe por existir, existe porque tem uma função. E essa função não é dissociada de outra função. Não é, eu gostava muito, quando dava aula aqui de física, de provocar os matemáticos falando assim, matemática não é ciência, é linguagem. Mas é lógico que está falando uma mentira. Eu acreditava plenamente na matemática como a ciência. Aliás, até invejava a abstração dos matemáticos, porque como físico, eu uso a matemática, eu não a conheço. Sou obrigado a confessar. As leis essenciais da matemática, aquelas de operação interna, operação externa, que forma corpo, grupo. Me lembro que o meu professor explicava essas coisas com muita sabedoria, mas eu não cheguei ao nível dele. Né? Mas uso da matemática e me apoio muito nela na física. Tem coisa que eu só acredito pela matemática, porque conceber na física, por exemplo, a medição do mesmo evento em dois referenciais distintos, quando eles são próximos de velocidade da luz, quer dizer, um está andando em relação ao outro com velocidade muito alta, são diferentes, o mesmo evento diferente, o famoso paradoxo do gêmeo. Não é possível, né? Mas aqui a equação disse. Bom, se disse, se encaixa perfeitamente na explicação de certas coisas, como a experiência de Michelson Morley, sou obrigado a aceitar, como uma evidência dessa realidade. Né? Agora, não conheço a matemática com a profundidade de um cientista matemático. Correto? Então, esse ser unifica as coisas. Ele dá para mim a linguagem para eu poder entender, nas restrições da minha capacidade intelectual, as coisas. E dá a conexão delas. Eu posso, consigo e concebo, ao estudar um fenômeno físico, uma lei física, em que eu conheço com uma certa precisão, ao ler certos pontos da Escritura, eu falei o seguinte, mas não é que o escritor sagrado é um malandro? Ele já previu aqui o que nós demoramos tanto para descobrir. A dualidade corpo e alma, que é explicada de uma maneira maravilhosa, o homem como ser total na Escritura, vai muito além da explicação de onda e partícula do Schrödinger e do de Broglie. Nós demoramos quantos milênios, sei lá, quantos milênios, lendo a Escritura e não entendendo porcaria nenhuma daquela palavra. Porque falávamos, isso é beatismo, então não vamos confundir ciência com fé, hein? Esse negócio é uma confusão. Né? Confusão coisa nenhuma. Se o ser unificador, o ser que revela a essência das coisas, nos fez com essa capacidade interessante, não há outro ser no universo conhecido que nós conhecemos. Isso não entra em questão de que possa vir outros universos com outra humanidade, que não seria chamada humanidade, outra marcianidade aí. Nada disso eu estou discutindo. Não quero discutir isso, porque se ele tiver a capacidade intelectual que nós temos, eu acredito piamente que ele tem as mesmas leis. E ele crê no mesmo ser unificador. Porque eu crio uma coisa fundamental, todo o universo e todas as coisas que nela existem foram criadas por esse ser unificador. Ponto. Isso é muito importante que eu saiba para me dar essa paz e tranquilidade que eu preciso na própria descoberta e na interpretação das descobertas. A fé, portanto, tem um sentido libertador. Se creio num Deus que criou o homem com as potências da alma, inteligência, memória e vontade, a sua imagem e semelhança, e colocou no tempo da criação, Gênesis, para que a dominasse, dito por ele, e que não teve restrições para assumir a natureza desse homem através de Cristo, que não teve restrição nenhuma de, tomando a nossa forma, vir aqui para explicar de viva voz, e dentro da nossa capacidade de percepção e de inteligência da nossa miserável humanidade, mas concorde com a boa vontade que ele também deixou lá para nós, de livre-arbítrio, mostrar-nos os segredos e mistérios, não só da criação, mas do seu próprio ser. Eu me descubro
que tudo posso naquele que me conforta. Não há mais restrições. Não há nada que eu não possa conhecer. Posso conhecer tudo. Está tudo aberto. Tudo pode ser conhecido. Não há restrições para o saber humano. Pelo contrário, sou livre para descobrir todos os segredos da natureza e do sobrenatural. Como? A essência das coisas sobrenatural. O acidente das coisas da natureza. Como? Pela fé e pela razão humilde e consciente da sua finitude. No livro da sabedoria tem uma frase que diz assim: ascendendo do conhecimento das criaturas, se vai ao Criador. A criatura, ou a natureza, é o rastro do Criador. E ele nos dá competência de poder estabelecer essa relação. E esta abstração, a razão essencial de todas as necessidades, de todas as realidades, é que nós temos em tudo o ser criado por um Criador. Nós não somos criadores. Não somos nós que fazemos a realidade com o nosso pensamento. Não somos nós que estabelecemos as regras da realidade através da nossa razão. Isso já foi feito assim, por aquele que é o Criador de todas as coisas, porque ele quis, como ele é uma coisa só. São João diz, é amor. Todas as coisas estão relacionadas entre si. Ele não restringe que eu vá até a última consequência da bioquímica para descrever como é que se desenvolve o feto humano. Ah, mas quem tem fé tem restrições na ciência. Não pode manipular, por exemplo, embriões. Não deve. Porque se eu tenho o sentido unificador de que Deus é o Criador de todas as coisas e Criador da vida, eu não tenho domínio sobre ela, não posso mexer com ela. Não tem sentido o Estado gastar dinheiro para salvar um suicida e liberar o aborto. Para mim, isso é um nonsense. É um contrassenso. E um contrassenso científico, não moral. A razão não me faz aceitar isso. Não me faz aceitar isso. Eu não consigo conceber essa ideia. Ainda mais se eu creio nesse ser criador e posso ter acesso à revelação, que é isso que é o instrumento da minha fé, do meu conhecimento da fé. Ter a revelação. Eu posso saber uma coisa. Quando ele criou todas as coisas, botou no ordenamento o que ele quis. E São Paulo diz assim, que petulância nossa e perguntamos para Deus, por que foi feito isso? Você não estava lá quando foi feito? Cala a boca. Não foi pedir a tua opinião. Essa é a verdade. Existe limitação do conhecimento pela fé? Não, não existe. Não existe porque a fé implica em conhecimento pleno do que não se é capaz de exprimir. São Paulo diz, nem olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem passou pela cabeça do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso vai além da metafísica. E agora, como é que ficamos? Os cientistas são ateus? Existe limitação no conhecimento pela fé? Não existe. O que a fé faz com o conhecimento? Estraga o conhecimento? Não. Então peguei alguns cientistas que falam alguma coisa sobre a sua descoberta. A soberba é a causa principal do ateísmo, daqueles que fazem ciência. Soberba. A minha explicação é ótima. Me explica o mundo com ela. Faz a sua ciência uma religião. Ué? Você ia fazer a tua ciência como uma religião, por que não pegou uma que já existe, né? Já está bem definida, estruturada. Tem até manifestações internas e externas dessa fé. A incapacidade de chegar além do que foi racionalizado
e eu desejo estabelecer leis gerais, inaplicáveis em outros campos do conhecimento, pela minha ciência, é o motivo dessa soberba. Como Descartes, a matemática explica Deus. Oca, não explico Deus porque ele não está dentro das minhas categorias de conhecimento. Não é? Então, essas coisas não perceberam o rastro de Deus na criatura. Faltou-lhes esse aspecto da fé, que é o que dá paz, que é o que dá certeza da razão, e o que dá curiosidade. Porque na hora que eu me percebo como filho de Deus, sentido de ser filho de Deus, portanto, não sou servo ou escravo, coisa que foi dito pelo próprio Cristo. Não sou servo ou escravo, sou filho. Eu co-participo do reinado do meu Pai, que é toda a criação. Portanto, o que ele fez? Ele criou a mim e toda a natureza e disse assim, vai lá, manda e descobre. Como a gente fala com o filhinho pequeno, pega a bicicleta, tenta que um dia você anda, e se Deus quiser, vai ganhar. Do massa é fácil, né? Pensa alguém mais difícil. Correto? Como nós queremos. Como nós fazemos com nossos filhos. Ele fez conosco. Está aqui o livro aberto da criação, podem ir lá perceber. Não vou dar as coisas mastigadas. E nós podemos pensar assim, né, no nosso comodismo. Por que não? Por que existe o sofrimento? Por que existe a morte do inocente? Por que Deus? A petulância de perguntar isso. É que nós temos as razões limitadas. Ele tem a razão de incorporação total das coisas num único sistema unificador. Ele sabe a consequência daquela ação. Ele sabe que esse sofrimento para nós vai ser motivo de crescimento pessoal de cada um de nós e a nossa capacidade de transferir esse conhecimento para os outros. E quem disse que a morte é um mal? É a pergunta que eu faço. Se eu creio, e a minha fé é sobrenatural, eu sei que as coisas que eu descubro, como sou capaz de descobrir a partir da natureza o próprio Deus, pelo rastro que ele deixou na natureza, pela maravilha das leis lógicas que ele escreve, eu tenho alguma coisa que não pode perecer. Porque a partir daquele momento eu me incorporei com esse que me criou como filho, porque abriu para mim o segredo básico do seu baú, que é a natureza que ele criou. Não há restrições de conhecimento, não. Alguns cientistas falaram alguma coisa sobre Deus. Kepler diz, Deus é grande, grande é o seu poder, infinita a sua sabedoria. Louvem nos céus e terra, sol, lua e estrelas, com a sua própria linguagem. Meu Senhor e meu Criador. A magnificência das tuas obras, quereria eu anunciá-la aos homens, na medida em que a minha limitada inteligência pode compreendê-la. Minha limitada consciência tem conhecimento das suas limitações, é humilde. Então esse pode chegar muito longe. Quem é Kepler? O cara que deu a ideia para a construção da mecânica para Newton. Só isso. Copérnico, fundador da mundovisão moderna, quem vive em íntimo contato com a ordem mais consumada e a sabedoria divina, como não se sentirá estimulado às aspirações mais sublimes? Quem não adorará o arquiteto de todas essas coisas? Se eu procuro aprofundar no conhecimento daquilo que me é possível e começo a perceber a maravilha das relações que existem, eu falo, não é possível. Isso aqui não é um estúpido como eu que é capaz de fazer. Tem que ser muito mais. A ideia lógica, a relação das coisas, como a explicação daqui se transporta para lá, como estão relacionadas entre si, como formam a beleza, como formam a própria estética. Contemplando o universo, qualquer um de nós vê ali uma coisa maravilhosa. Olha aí o Newton, fundador da física teórica clássica. O que sabemos é uma gota
e o que ignoramos, que não temos nem ideia, é um imenso oceano. A admirável disposição e harmonia do universo não pôde sair senão do plano de um ser onisciente e onipotente, que tudo sabe e que tudo pode. E Ampère, o homem que estudou muita coisa sobre a carga elétrica, descobriu a lei fundamental da corrente elétrica. Eu vou mais além, descobriu uma das leis do eletromagnetismo, a lei de Ampère. Como Deus é grande, a nossa ciência é uma insignificância. O que nós sabemos? Nada. Gauss, Marcelo, olha aí, ó, um dos maiores matemáticos e cientistas alemães. Essa é bonita, hein? Olha o que ele fala, gente. Olha a profundidade do que esse cara está raciocinando. Você vê como a razão pode levar o cara a uma consequência extremamente importante sobre a essência do ser. Ele fala assim: quando soar a nossa última hora, será grande e inefável o nosso gozo ao ver que aquele que em todo o nosso agir só pudemos vislumbrar. É aquilo que São Paulo fala num ponto também de uma das suas epístolas. Agora, com a fé, vemos como por um espelho. Ou seja, as coisas que me aparecem, parecem virtuais. Mas eu tenho uma imagem da realidade, mas muitas vezes eu não acredito na totalidade dessa realidade. Mas está lá. Então, diz ele, verei como de fato é. Gauss, pá, pegou a frase e falou o seguinte: aí que está o prazer. É esse o grande gozo que vai acontecer. Por isso, medo da morte, que medo. Ah, mas nós temos, hein? É um desconhecido para nós. Ninguém voltou para lá para dizer como que é. E depois a gente não sabe exatamente o que foi preparado. Foi preparado coisas maravilhosas para os que amam a Deus, né? Mas aí tem perigo, né? Então, Liebig, também célebre químico. Lila, contigo é assim. A grandeza e infinita sabedoria do Criador só reconhecerá realmente o que se esforçar por extrair as suas ideias do grande livro que chamamos natureza. Isso aqui vem daquelas ideias de São Tomás. Só pode chegar à fé sólida aquele que usar a razão até as últimas consequências. Porque senão ficará uma crendice, uma crença. É coisa diferente de fé. Muita gente reza, crê em Deus. Fala, crê em Deus. Mas, crê até onde? Tenho muita fé. Pô, então vamos fazer tal negócio. Não, eu não sei. Aí eu tenho... Que fé você tem, então? Robert Mayer, cientista naturalista, que falou sobre a lei da conservação da energia. Termino a minha vida com uma convicção que brota no mais fundo do meu coração. A verdadeira ciência e a verdadeira filosofia não podem ser outra coisa senão uma propedêutica da religião cristã. Não tem como ser outra coisa. Foi ali da conservação da energia. Ele percebeu como é que o mundo modificava, tinha aqueles... Aliás, tem esse daqui também, que é um grande cara. Darwin, teoria da evolução. Jamais neguei a existência de Deus. Realmente nunca negou. Só falou que era impossível concebê-lo. Penso que a teoria da evolução é totalmente incompatível com a fé em Deus. O argumento máximo da existência de Deus parece-me ser a impossibilidade de demonstrar e compreender que o universo imenso, sublime, além de toda medida, e o homem tenham sido frutos do acaso. Né? Como alguns... Não, a confluência de... Como chama? Probabilidades cósmicas de origem ao homem. E essa confluência, quando se acasalou com a possibilidade das transformações bioquímicas nessas realidades complexas, é que deu ao homem a capacidade de pensar. Não creio num Deus que tirou do nada tudo, mas creio num homem que tirou a inteligência do nada. Por isso eu digo, é motivo de soberba, medo, alguma coisa desse tipo. Slash diz assim, célebre cirurgião: tornei-me crente à minha maneira,
pelo microscópio e pela observação da natureza, e quero, tanto quanto está ao meu alcance, contribuir para a plena concórdia entre a ciência e a religião. Quer dizer, era um cirurgião que falou, olha, não é possível que a perfeição disso que eu estou tratando aqui, que eu estou conseguindo consertar, né? Porque cirurgião é mecânico de corpo, né? Por isso que você entra na oficina e não sabe como é que sai. Mas não sabe quando entregam também, né? Igualzinho o conceito de automóvel, né? Você põe lá, não sabe como é que sai, nem sabe quando entregam. Cirurgião é a mesma coisa, né? Millikan, todo mundo sabe, né? Que descobriu o cavalo da carga elétrica. Por isso, de minha parte, posso, de minha parte, melhor, asseverar com toda decisão que a negação da fé carece de toda a base científica. Essa é grande, né? A meu ver, jamais se encontrará uma verdadeira contradição entre a fé e a ciência. Não pode haver, porque Deus fez o mesmo homem. Se houver uma contradição entre fé e ciência, Deus se contradisse. Bom, então Deus não é quem é. Ele não vai se negar. Albert Einstein, a cara de doido que ele tem aí, né? Fundador da física contemporânea. Fundador não, criador da física contemporânea. E uma parte dela só, né? Foi iniciador da física contemporânea. Todo aquele que está seriamente comprometido com o cultivo da ciência chega a convencer-se de que em todas as leis do universo está manifesto um espírito infinitamente superior ao homem, e diante do qual nós, com os nossos poderes, devemos nos sentir pequenos. Muito pequenos. Planck, aquele que deu as primeiras ideias da quantização da energia, que deu origem a essa mecânica quântica, como nós conhecemos, da descontinuidade dos processos dentro de elementos finitos, muito pequenininhos. Nada, pois, não lhe impede o impulso que nosso conhecimento exige, relacionar mutuamente a ordem do universo e o Deus da religião. Para o crente, Deus está no princípio dos seus discursos. Para o físico, no final deles. É impressionante, né? Para o crente era no princípio. Deus é a primeira coisa. Para o físico, depois que ele estudou tudo, assim, não é possível. Isso aqui não foi feito por mão humana nenhuma. Aqui tem que ter um espírito unificador que dessas coisas. Tem que ter um Deus. Você estuda a física até a última consequência, sim. Você é burrinho e pensa só de um jeito. Daí fica difícil. Schrödinger, o grande homem que praticamente formalizou toda a mecânica quântica. Segundo os princípios da mecânica quântica, a obra mestra mais fina é que foi feita por Deus. Ele pode dizer isso, né? Porque ele foi o cara que chegou à conclusão de que matéria convive com onda apenas a maneira de você equacionar. Não é que uma coisa, uma hora é matéria, outra hora é onda. Todas as coisas são ao mesmo tempo onda e matéria. Você não percebe esse efeito em escalas macroscópicas, na escala chamada da engenharia. Mas na escala da física, na escala microscópica, que aquela onda mecânica quântica se preocupa, isso acontece. O movimento de um elétron, se você lançar um feixe de elétrons contra um obstáculo, que pode ser uma folha de material qualquer que tem as redes cristalinas, quando os elétrons se espalham, formam no detetor uma figura de difração e interferência semelhante àquela que você tem quando você joga a luz contra fendas que deixam passar essa luz de uma única fonte. Princípio de difração e interferência das ondas da matéria. Foi como chamou de Broglie, que foi verificado por 2 metalurgistas e que Schrödinger formulou. Schrödinger formulou de uma tal maneira que algumas ideias que Rutherford usou para poder conceber o átomo como é, a partir de Schrödinger, não precisa de concebê-las como o que nós chamamos de postulados. Bohr, para explicar o modelo de Rutherford, pegou 2 postulados. O elétron, enquanto permanece na sua órbita, não irradia. E para mudar de uma órbita para outra, a mudança só pode ser brusca. Ele emite um fóton, né? Você conclui das equações dele que a coisa tem que ser assim. É coisa interessantíssima. Por isso que ele fala isso. Mais do que ninguém pode falar isso. Ele acreditou em corpo e alma ao mesmo tempo.
Hathaway, pai do cérebro eletrônico, aquele cara que começou a pensar que é possível fazer uma forma neural de raciocínio e estabelecer relações eletronicamente. Né? A moderna física me ensina que a natureza não é capaz de ordenar-se a si mesma, isso é verdade. A tendência da física é explicar que se chega a um caos, não a ordem. Né? O universo supõe uma ordem, uma enorme massa de ordem, por isso requer uma grande causa primeira, que não está submetida segundo a lei de transformação de energia, segundo a lei termodinâmica. E que por isso mesmo só pode ser sobrenatural. Porque se fosse natural, tem que sofrer o princípio da termodinâmica. Toda e qualquer transformação de energia tem uma cota inevitável, que é para a bagunça universal, né? A lei da entropia. Charles Townes partilhou o Prêmio Nobel de Física em 64. Então, falando de gente mais jovem, mais moderna. Hein? Como religioso, ele é religioso, é uma pessoa religiosa, sinto a presença e a intervenção de um ser criador que vai além de mim mesmo, mas que está sempre muito próximo. Isso é a coisa mais linda do mundo. Você pensar que esse Deus que nós aí sofremos tanto para conceber, Santo Agostinho já dizia, né? Eu te fui procurar onde você não estava, longe de mim, você estava aqui dentro do meu coração. Se tivesse procurado dentro do meu coração, eu teria encontrado ele muito mais rápido, demorou uns 30 anos para ele poder encontrar Deus. Né? Que vai além de mim mesmo, mas que está sempre muito próximo. A inteligência teve algo a ver com a criação das leis do universo. Teve algo? Não, teve tudo a ver. Portanto, não é incompatível fé com ciência. Porque Deus, quando nos criou com a inteligência. Sandar, astrônomo profissional, calculou a velocidade com que o universo expande e a idade do universo, pela observação das estrelas distantes. Na juventude, olha o que ele diz. Isso é uma revelação, né? Eu era praticamente um ateu. Foi a ciência que me levou à conclusão de que o mundo é muito mais complexo do que podemos explicar. Só posso explicar o mistério da existência mediante o sobrenatural. E vem complementar aquele pensamento inicial. Né? A física, a fé está no final do discurso físico. Estudou o universo e falou assim, não é possível. É muito para o meu caminhãozinho. Tem que ser muito além. Senhores, é isso aí. O que eu quero falar é o seguinte, como conclusão básica. Nada de temor em termos de conhecimento. É ignorância, estupidez pensar. Não, você tem fé? Então você não é um bom cientista, né? Pelo contrário, os melhores têm fé. Aqueles que vão ter as últimas consequências da razão, da explicação de qualquer fato, chegam a uma conclusão seguinte. Só com a minha cabeça não chego lá. Tenho uma cabeça superior. Nós não podemos conceber todas as coisas ao mesmo tempo. Somos limitados. Deus pode. Não tem passado, não tem presente, não tem futuro, não tem lugar. Nós temos. Se eu não sou soberbo, aceito isso. Que eu sou parte de um todo. Nunca vou conseguir explicar na totalidade o todo, mas ele me explica na totalidade. Tua fé é racional. Não é apenas uma expansão de estupidez, pelo contrário, é da mais pura e fina inteligência. Chega. Era isso, senhores, que eu tinha que falar para os senhores. Como veem, não é nada muito teórico, é apenas experiência. Terminando mais um MAC Evento, surge a pergunta: será que você tem alguma dúvida, sugestão ou comentário sobre o programa de hoje? Estamos prontos para receber o seu e-mail. Nós ficamos por aqui. Até a próxima!